Kharkiv, também conhecido como Kharkov aqui pra gente, a segunda maior cidade da Ucrânia, sendo amplamente atacada, inclusive com destruições ali em massa, um comboio de aproximadamente 65 quilômetros de extensão de tanques, muito próximo de Kiev, a previsão que chega aí dentro de 2, 3, até 4 dias, depende muito da resistência, tanto do ponto de vista geográfico, da resistência da população, para conseguir chegar até a capital Kiev, e a China, olha só, hein? A China prometendo ser a grande mediadora entre Ucrânia e Rússia para promover um cessar-fogo. E olha que interessante, a gente não pode esquecer que a China, por mais que seja uma grande aliada da Rússia, fizeram ali, né, recentemente, por exemplo, o acordo do século praticamente, então um acordo sem restrições, a China também tem na Ucrânia uma grande aliada. Se você quer entender tudo isso que eu estou falando, as atualizações sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia e tal, e muito mais também, né, sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link, pessoal, para o curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, interessado ou concurseiro, na descrição. As aulas elas vão sendo postadas semanalmente. Semana passada já foi o conflito da crise, um conflito entre Ucrânia e Rússia. E esta semana a gente vai ter muito mais, né? Assim como as próximas semanas também, tá bom? Então, link na descrição, vocês não vão se arrepender. Então lá, galera, é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, hoje a gente está passando pelo 6º dia de ataque, né, praticamente uma semana, do início dessa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, e cada vez mais a Rússia ela vai dominando territórios. Talvez não da maneira como ela pensava que fosse ser. Pensou que a Rússia acreditava que ia ser um domínio muito mais fácil. Mas quando ela vai percebendo dificuldades, novos comboios vão chegando, ataques mais estratégicos e cidades mais importantes vão se aproximando. E claro, é impensável pensar que nesse momento que a diferença fica muito em relação ao equipamento, pô, a Rússia está numa posição de muita vantagem, porque ela está atacando enquanto a Ucrânia está se defendendo, e a Rússia é muito mais poderosa, é difícil a gente imaginar que a Ucrânia vai oferecer uma grande resistência se a Rússia utilizar todas as suas forças. Para vocês terem uma noção, o Pentágono afirma que a Rússia hoje, lembra quando a gente falava que tinha 150 ali soldados nas áreas de fronteira? O Pentágono afirma que hoje a Rússia está dispondo 75% de todo esse efetivo da área de fronteira já está em território ucraniano. Ou seja, a derrota ela é praticamente certa, né? Não tem muito o que fazer, a diferença bélica ela é muito significativa. A grande questão é como que vão ser as respostas a essa ofensiva russa. E as respostas, por mais que não sejam respostas militares, e a OTAN fez mais uma vez questão de reforçar hoje, não, nós não mandaremos tropas para a Ucrânia para proteger a Ucrânia, mas elas estão vindo muito na base econômica e com discursos bastante significativos. Poxa, eu mostrei para vocês no nosso vídeo, por exemplo, que a Suíça, o país de extrema neutralidade histórica, se posicionou contra os russos, aplicando sanções, tal. A União Europeia, Estados Unidos, Canadá, cara, uma série de empresas aí, né? Inclusive vou deixar para vocês, link na descrição, todas as sanções que foram aplicadas. Eu anotei alguma aqui para vocês perceberem, ó. Foi expulsa do sistema SWIFT de trocas bancárias, de comunicação bancária, congelou ativos do Banco Central russo, então vai ser difícil, por exemplo, fazer, porque agora a gente está percebendo uma queda muito grande do rublo. Naturalmente, o Banco Central russo tenderia a jogar dólares no mercado para subir um pouco o preço do rublo. Pois é, com ativos congelados fica difícil adotar essa medida. Ativos e empresas, por exemplo, que estão localizados em outros países, também estão sendo completamente congelados. Boicote à participação da Rússia, por exemplo, em Olimpíadas, Jogos Olímpicos, dificultando a expansão do seu soft power, e a Rússia, União Soviética, sempre usou isso ao longo da história. O espaço aéreo, por exemplo, europeu fechado para frotas russas. O Nord Stream 2, o gasoduto que conecta a Rússia, a Alemanha, passando pelo Mar Báltico, foi sancionado pelos Estados Unidos, inclusive, que não tem muito a ver com o processo, mas também pela Alemanha, que falou que não vai mais ratificar, o Olaf Scholz garantiu que não vai mais ratificar o Nord Stream 2. A mídia russa está sendo boicotada, por exemplo, na Europa. A rede Sputnik, por exemplo, não tem mais acesso ao mercado europeu, pelo menos não pelas vias legítimas. E a gente tem uma série de empresas que anunciaram, inclusive, que não vai mais atuar na Rússia. Inclusive empresas ligadas a petrolíferas. E aí, se a Rússia, por exemplo, já está sancionada, já está sendo boicotada, e as empresas que poderiam fazer a exploração de petróleo não o fazem, não é só a Gazprom, né, que tem importância na Rússia, é óbvio que isso vai impactar muito na economia da Rússia. O rublo completamente desvalorizado, não tem outras alternativas econômicas. É um momento de grande tensão para a Rússia. E, de novo, né, quando você coloca o seu inimigo muito acuado, ele fica obrigado a dar o ataque.
convenhamos, né, pessoal, é meio tática de guerra, assim, né? Quando você vai, imagina, você tá perseguindo, tô comparando a Rússia com o rato, claro, né? Mas está perseguindo o rato tenta fugir a todo momento. Você acuou o rato num canto, o que ele vai querer fazer com você? Ele vai querer te atacar, ou ele te ataca ou ele morre ali naquele momento, né? Então, acuar tanto assim a Rússia nesse momento e deixar a Rússia sem saída pode ser perigoso. A gente não pode esquecer que a Rússia, ela já acionou todo o seu equipamento, ali, o seu aparato militar com tecnologia nuclear, já está em estado de atenção, isso é bem importante. De novo, né? Ah, saiu uma notícia meio estranha e tal. Isso foi divulgado pelo Mail, né? Pelo Daily, aliás, perdão, que é uma mídia inglesa, que, segundo um professor russo que tem fontes ali na Rússia, o próprio Putin, ele já colocou parte da sua família em como se fosse uma espécie de cidade subterrânea na Sibéria. Poxa, por que ele estaria deslocando aquelas pessoas para lá, né? Ah, galera, de novo, né? Isso aí numa mídia, foi um professor que falou, as fontes são pouquíssimo confiáveis. Mas só tô falando que esse papo, ele tá rolando um pouquinho, né? Ele tá aparecendo bastante, o que é bem preocupante. Hoje a gente teve, por exemplo, uma reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que o Sergei Lavrov, né, que é conhecido como o Homem do Não, é o grande diplomata, o grande representante internacional da Rússia. Quando ele foi fazer um discurso, simplesmente levantaram da cadeira e foram embora. Não quiseram ouvir o que a Rússia tinha para falar, inclusive com Antony Blinken, que é um grande representante dos Estados Unidos, criticando, falando, poxa, o que o Conselho de Direitos Humanos da ONU está dando voz para a Rússia nesse momento, que supostamente está atacando civis, tal, né? A gente vê pelas imagens que isso de fato está acontecendo. A Rússia alega que, na verdade, ela está atacando posições militares. Hoje teve até um ataque, por exemplo, a uma rede de TV, né, para combater a mídia, tal, enfim. Está combatendo militares. Mas, segundo a Rússia, o que acontece é que quando você coloca ali civis para defender os postos militares, isso pode acabar culminando na morte de civis. A gente não pode esquecer que no primeiro dia da invasão russa ao território ucraniano, o Putin já falou, se vai rolar sangue ou não, depende muito mais de Kiev do que de Moscou. Depende muito mais da Ucrânia, propriamente, do que da Rússia, tá? Enquanto o Zelensky, por exemplo, foi para a União Europeia, fez um discurso bastante forte pedindo apoio para a União Europeia, falando que a Ucrânia é sim Europa e que tem que se unir à União Europeia, e depois, no final do seu discurso, ele foi aplaudido por todos os membros da União Europeia. É claro que o mundo está colocando, e principalmente o mundo ocidental, uma visão meio maniqueísta, né? Então, a gente tem os bonzinhos, os mocinhos, que são Ucrânia, o Zelensky, a OTAN, os Estados Unidos, a União Europeia, e a grande malvada, que é a Rússia e a Bielorrússia. De novo, já falei para vocês nos vídeos anteriores, não existe bonzinho e malvado na geopolítica internacional, isso não existe, tá? Mas eu condeno as atitudes do Putin, não acho que atacar um território porque a OTAN estava se aproximando é a melhor solução. Inclusive com a justificativa que ele está utilizando, que são tropas, né, o tananã, na, tananã, zi, tananã, stas, que estão atacando o território, por isso ele quer desnazi, enfim, né, a Ucrânia. É verdade, nossa, como o Putin é bonzinho, ele só quer né, a Ucrânia e quer proteger os russos locais, por isso ele vai atacar a Ucrânia inteira. Não faz o mínimo sentido essa justificativa, né? Mas enquanto então a Europa ela venha tomando essas atitudes mais tensas, mais fortes contra a Rússia, a gente já teve, por exemplo, hoje, o Dmitry Medvedev, que hoje é o representante da defesa da Rússia e que já foi presidente da Rússia, inclusive. A gente acha que o Putin está na presidência desde 99, quando Boris Yeltsin renunciou e ele assumiu, aí se elegeu em 2000 e vai poder ficar até 2036 seguido, né? Então 37 anos na presidência. Não é assim. De 2008 a 2012, ele não podia se candidatar novamente, porque já tinha sido eleito em 2000 e em 2004. Depois ele percebeu que essa coisa de eleição, né, pra que isso, tá? Então posso continuar quase que indefinitivamente. Mas na época não. Então na época ele colocou como se fosse um grande aliado seu, que era o Medvedev, para concorrer à presidência. Ele venceu, o Putin ficou 4 anos como primeiro-ministro. Aí só depois de 2012 que ele volta como presidente. Então esse ex-presidente russo, que é um grande aliado do Putin, falou abertamente, falou assim, França, vocês estão sendo muito radicais, tá? Ele inclusive falou que guerras econômicas, tá? Tô pegando o discurso aqui exatamente, né? Guerras econômicas viram guerras reais, que a história prova isso. E de fato, a gente percebe que as grandes guerras mundiais que aconteceram, elas partiram de motivações econômicas. É o que eu falei para vocês. Encurrala muito a Rússia, deixa a Rússia sem ter espaço para onde ir, ela ataca. Por onde que ela vai atacar? Como que ela vai atacar o mundo inteiro praticando sanções contra ela? Não vejo muita alternativa, né? Então, cuidado. Não vai acontecer.
calma, cuidado. A gente também achava que a Ucrânia não seria invadida completamente. Talvez só a região de Donbás. Será que vai rolar um ataque pequeno, local? Enfim, galera, não dá para saber, tá? Não dá para saber. Mas a gente percebe que, por exemplo, a economia, ela sempre foi o mote das guerras mundiais. Poxa, a Primeira Guerra Mundial, bem rasinho mesmo, ela aconteceu por quê? Houve a Segunda Revolução Industrial. Os países europeus quiseram arranjar mercado consumidor e mão de obra e começaram a disputar terras na África e na Ásia, o chamado imperialismo europeu. Nações que eram muito ricas, como por exemplo a Prússia, hoje, né, a junção de vários reinos, a Alemanha, ficaram com as piores terras. E aí, por conta disso, ela foi lá e motivou, junto com outros países, um ataque geral à França e Inglaterra, que eram as grandes rivais, que tinham conseguido posições bem interessantes na África e na Ásia. Bem rasinho, né? Mas é o motivo da Primeira Guerra Mundial. Tanto que quando a gente quis prevenir o acontecimento de novas guerras, a gente começou a colocar instituições. O Acordo de Bretton Woods, por exemplo, para tentar regular a economia mundial, tentar acabar com esse protecionismo, tentar praticar um livre comércio, a queda das barreiras alfandegárias, enfim, né? Uma tentativa de um livre mercado para acabar com as guerras mundiais. Ou seja, guerras econômicas, boicotes, sanções, protecionismos, você está isolado, motivam guerras reais. O Medvedev, ele tem toda a razão nessa, tá? O Boris Johnson, pessoal, continua também criticando fortemente a Rússia e anunciou, só quis colocar isso para vocês que eu acho interessante, né? Ele anunciou que ele está disposto a receber todos os refugiados, aliás, uma quantidade bem significativa de refugiados ucranianos. Elogiou a postura da Polônia em relação ao recebimento de refugiados e falou que o Reino Unido também está disposto a receber esses refugiados. Quando era para receber refugiado da Síria, do norte da África, não estava muito afim, né, Boris Johnson? Agora, ucraniano, né, aí tudo bem, né? Enfim, né, a gente está vendo essa hipocrisia aí. Mas, enfim, continuando. E como eu falei para vocês, a China, ela surge como um ator importante nesse momento. Tivemos hoje, partiu da Ucrânia isso, tá? Um pedido para a China para tentar mediar a situação para fazer um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Por quê? A gente não pode esquecer, até agora ela criticou, falou que sim, os Estados Unidos estão colocando lenha na fogueira, falou que grande parte desse conflito é culpa da OTAN, que se aproximou do leste europeu, ao contrário do que tinha prometido fazer no momento da nova ordem mundial, mas a China nunca foi, pelo menos nesse momento, totalmente favorável à Rússia. A gente teve, por exemplo, a própria votação na ONU, em que os 15 membros do Conselho de Segurança, 10 rotativos e 5 permanentes, votaram e 11 condenaram a Rússia pelas suas atitudes. Não, né? Que a Rússia, inclusive, foi vetado porque a Rússia tem poder de veto, já que é um membro permanente, mas a China não ficou do lado da Rússia. A China ela se absteve da votação, junto com a Índia e com os Emirados Árabes Unidos. Ou seja, a China está ali, né, meio em cima do muro nessa questão. E é importante se aproximar da Ucrânia por quê? Porque a Ucrânia não é qualquer país. Eu estou falando para vocês de um país que é o maior país da Europa. É um país que tem reservas importantes, tá? É um país que é estratégico na conexão, por exemplo, do Oriente com o Ocidente. A gente não pode esquecer que a China, ela tem um plano chamado de a Nova Rota da Seda, que promete construir ferrovias, portos, aeroportos, tal. E a Ucrânia é um país estratégico nessa Nova Rota da Seda. A China não pode se indispor completamente com a Ucrânia também, assim como, claro, não pode se indispor com a Rússia, que talvez seja o aliado mais importante da China nesse momento. Então a China, ela anunciou que vai sim buscar um cessar-fogo para a Ucrânia não ser destruída, para a Rússia também, né, conseguir se adequar, até porque a China não quer descer muito de cima do muro nessa situação. Talvez a Rússia contasse, pelo menos nesse primeiro momento, com o apoio mais efetivo da China, que é algo que não está acontecendo. A China está ficando em cima do muro e agora anuncia uma tentativa de paz entre Ucrânia e Rússia. Se vai acontecer com uma pressão da China, obviamente o Putin ouve muito mais o Xi Jinping do que ouve, por exemplo, a União Europeia ou os Estados Unidos. Mas também a Rússia já anunciou, o Kremlin anunciou, que sanções econômicas não vão fazer com que a Rússia volte atrás do que ela está fazendo, abandonar os seus ideais porque está sendo punida economicamente. Em suma, o que a gente percebe? Que a Rússia está sofrendo mais do que ela queria, tá? Mesmo que a Rússia consiga dominar, e é bem provável que consiga se continuar com as ofensivas, Kiev, Cracóvia, por exemplo, enfim, as principais cidades, a região do Mar de Azov, a Crimeia, o Mar Negro, que são regiões estratégicas. A Ucrânia é sim um país muito importante, Kiev, com quase 3 milhões de habitantes, é uma baita cidade sim, tá? Tem uma importância ímpar ali para o leste europeu, mas eu diria para vocês que talvez a vitória não esteja tão bem consolidada.
mesmo que essa batalha seja vencida, que seria a dominação da Ucrânia. Por quê? A gente tem, por exemplo, como grandes resultados desse conflito, uma queda exagerada do rublo e uma dificuldade na recuperação da Rússia, justamente pelo congelamento de ativos do Banco Central Russo por parte dos países ocidentais, tá? A gente tem uma União Europeia unida como nunca antes, aliás, como nunca antes não, né? Mas desde os anos 2000 pelo menos, não estava unida desse jeito, praticamente todos os países condenando as atitudes da Rússia, inclusive o Reino Unido, que recentemente saiu da União Europeia, se aproximando novamente da União Europeia para aplicar sanções econômicas. Eu estou falando para vocês de uma União Europeia que há 2, 3 anos atrás teve movimentos da saída da Itália da União Europeia, da saída da Hungria da União Europeia, o Poll-Exit, a saída da Polônia da União Europeia. Hoje em dia, graças a esse inimigo comum, esses países não se unificaram, né, claro, mas se aproximaram mais, coisa que não acontecia há bastante tempo. Outra coisa, a OTAN, ela estava meio que assim, parada na sua expansão, graças ao crescimento da Rússia. A gente teve recentemente Suécia e Finlândia querendo adentrar a OTAN. Ou seja, fortalecer um sentimento de necessidade de pertencimento da OTAN contra uma possível invasão russa. Vitória para a OTAN. E claro, né, a gente pode falar também das sanções econômicas, das punições econômicas que vão tender a rebaixar a economia, dificultar a recuperação da economia da Rússia. E vocês, galera, acham que a China vai conseguir ser uma boa mediadora? É um país neutro para mediar essa situação? Lembrando que tem interesses tanto na Ucrânia como na Rússia. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Link do curso, tá? Não vai esquecer. Tamo junto, beijos, abraços e